sabia que a renúncia divina, biblicamente falando, gera uma promoção na sua vida? Toda vez que você renuncia, Deus te leva num próximo nível? Vem comigo que eu vou falar como você vai chegar num próximo nível debaixo dessa palavra. No livro de Daniel, no capítulo 6, relata o contexto onde Daniel foi enviado na cova dos leões. Daniel foi denunciado porque ele estava fazendo algo que não era para ser feito dentro do contexto da época. No momento em que Ciro governava, existiam as pessoas que eram contra Daniel e eles criaram uma lei que não era possível fazer uma oração a outros deuses a não ser os deuses de Ciro. Mas Daniel, um homem movido por Deus, permaneceu e orou, continuou orando, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Esses homens que eram contra Daniel chegaram até Ciro e denunciaram aquilo que Daniel estava fazendo. Daniel orava ao Senhor e essa denúncia levou Daniel até a cova dos leões. Você já se perguntou muitas vezes que esses problemas seus vão te levar a uma desgraça? Não. Os nossos problemas vão nos levar ao quê? A uma promoção. Daniel foi até a cova dos leões, a Bíblia diz que um milagre aconteceu, porque nada aconteceu na vida de Daniel. E Daniel foi promovido à manifestação do Senhor. No tempo onde o povo estava longe de Deus, onde o povo estava averso às questões divinas, estavam sendo tendenciosos aos seus próprios interesses, ao governo de outros deuses, Daniel permaneceu fiel. E ele renunciou o quê? Renunciou o fato de fazer aquilo que era contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus defendeu Daniel porque Daniel não tinha nada contra. Às vezes nós queremos ser desobedientes aos contextos, mas estamos com lacunas abertas. Daniel, a Bíblia diz que ele era leal e ele era fiel. Que Deus defendeu ele na cova dos leões porque não existia pendências. Tome cuidado muitas vezes que nós queremos renunciar às coisas com um monte de pendências. Não deixe as coisas para trás. Não deixe situações sem estarem resolvidas, porque são pendências no reino espiritual. Daniel foi promovido diante de uma denúncia porque ele permaneceu fiel ao Senhor, resolvendo tudo aquilo que precisava resolver. E a Bíblia diz que aquilo que Daniel viveu foi transformado por um novo contexto, a ponto das pessoas reconhecerem quem era Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e te levar a pensar nos desafios que você está vivendo e nas renúncias necessárias na sua vida. São renúncias que muitas vezes nós temos que fazer em prol do objetivo da palavra de Deus, a fim de que Ele possa executar em nós e através de nós. Mas como eu disse, Deus não vai executar as coisas através de nós quando nós estamos com pendências, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não é assim que funciona. Não é sobre o nosso jeito, é sobre o jeito do comando de Deus, levando em consideração as outras orientações que eu passei nos demais vídeos, falando que nós temos que ter um culto racional. Então, existe uma denúncia que vai te promover. E essa denúncia, que foi o que os homens eram contra Daniel fizeram, promoveram ele. Mas o que Daniel fez? Renunciou. Daniel renunciou aos seus próprios deleites. Daniel renunciou às suas próprias vontades. E Daniel permitiu-se viver a vontade de Deus. Quero ler com você aqui no capítulo 6, a partir do versículo 25, o que é que aconteceu a partir do momento que Daniel renunciou. Porque ele saiu da cova dos leões, a graça se estendeu sobre a vida dele e as pessoas reconheceram quem ele era. Olha o que a palavra de Deus diz. Então o rei Dário, a Bíblia diz que após a mudança após o milagre que Daniel viveu na cova dos leões, mudou-se o decreto. Olha só, uma renúncia faz com que decretos sejam alterados. Tome muito cuidado com isso e também fique muito atento a isso, porque isso pode ser um problema ou pode ser uma grande manifestação de Deus. E eu sei que você está vendo esse vídeo para que isso seja uma manifestação do Senhor através da sua vida. Renúncias movimenta decretos, move-se decretos. Daniel renunciou ao mecanismo de defesa e os decretos foram alterados. Sabe qual foi o decreto? Vamos ler junto? Tá lá e diz assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando o decreto. A nossa postura de renúncia faz com que reinados mudem decretos, porque a nossa renúncia chama a atenção de Deus. A nossa renúncia resgata a identidade de filho. E quando Daniel fez isso, ele chamou a existência, a manifestação de Deus, mantendo a postura de homem fiel a Deus. Então o decreto foi alterado. Olha só, ele editou o decreto.
para que todos os domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel. Enquanto outros deuses eram o ponto principal naquela época, a mudança através de Daniel gerou um novo decreto. Daniel renunciou aos seus próprios interesses. Você está pronto para renunciar aos seus próprios interesses, para ser um ponto de alteração de decreto? Meu Deus! Decreto é algo que move sobre a terra. E digo mais, olha o que ele diz. Pois ele é Deus vivo. O nosso Deus será reconhecido como um Deus poderoso através das nossas renúncias. É aquilo que a gente renuncia que faz Deus ser grande, não é aquilo que a gente faz, não. Às vezes estamos querendo fazer tantas coisas bem feitas. Não é que nós não devemos fazer, mas o foco não é esse. O foco não é esse. Maior é aquele que renuncia do que aquele que faz coisas grandiosas. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Jesus nos disse sobre isso. Então ele diz, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Você já parou para pensar que um rei que acreditava em outros deuses, após Daniel entrar na cova dos leões e sair ileso, olhou tão somente para o Deus de Israel, passou e editou um decreto para que todas as pessoas acreditassem. Aquilo que você está passando de ruim, sim, vai editar um decreto e mudar a realidade do contexto das pessoas que estão ao seu redor. Nós podemos, através do Espírito Santo, fazer isso. Ele livra e salva. Olha o que ele evidencia a respeito de Deus. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E a Bíblia diz, assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Até aí. Daniel manifestou a glória do Senhor através das renúncias. Todos nós temos que renunciar e muitas vezes ela não parece um caminho agradável, mas sim, ele sempre vai ser o melhor caminho para mim e para você. Quando olhamos para os nossos desejos, renúncia não é um caminho legal, mas quando olhamos para ele, para aquilo que ele é, renúncia é o ponto principal da nossa história, porque Jesus em todo o tempo, como homem, viveu aqui na terra e ele fez o quê? Renunciou os seus próprios desejos. Não é porque ele não quis, não é porque ele não sentia vontade, é porque ele renunciava. No momento de grande dor, quando Jesus estava no Getsemane, o que ele falou? Senhor, que seja feita a tua vontade, não é a minha. Mas ele disse, se possível, me livra desse cálice. Ou seja, me livra dessa situação de dor, me livra desse contexto. Ele que pediu ao Senhor para se livrar das dores. E muitas vezes nós estamos aí pedindo. Deus há de te livrar, sabe como? Renunciando. Aquele que perde a sua vida, a encontrará. Aquele que acha, se perderá. Por isso, olhe para o Senhor, renuncie, porque a renúncia vai te promover e vai promover a manifestação do Senhor, assim como Jesus promoveu o Deus vivo, o Deus de Israel, através da renúncia que ele fez na cruz. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.